Olá, vamos gravar hoje os palpites para o concurso da Loteca 854 que se realizará nos dias 25 e 26 de maio, ok? Então, vamos lá. E o jogo 1 é Corinthians e São Paulo, né? Um clássico paulista aí da rodada. O Corinthians que anda aí meio, balançando, não está jogando muito bem, perdeu para o Flamengo pela Copa do Brasil e acabou se complicando. Mas jogando em casa, na sua arena, com a sua torcida, vai encarar aí o bom time do São Paulo, que depois que o Cuca chegou, arrumou geral. E o São Paulo está aí na liderança aí do Campeonato Brasileiro. Mas eu confio na equipe do Corinthians quando joga na sua arena. E vou mandar aí um placar de 2-1 para o Corinthians, ok? Mas vou também colocar aí um empate nesse jogo, o que é um clássico. Então teremos aí uma coluna 1 e uma coluna do meio nesse jogo, ok? O jogo 2 é Grêmio e Atlético Mineiro, O Grêmio está aí lá no final, Nunca começou tão mal um campeonato brasileiro, E agora vai ter a chance contra o Atlético Mineiro, que é uma excelente equipe, está bem aí no campeonato, de se recuperar. Mas não é fácil, vencer o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro também vai querer ganhar, mesmo jogando fora. Eu acredito que neste jogo teremos aí uma vitória do Grêmio de 1-0. Mas vou colocar também uma outra opção na coluna 2, o Atlético Mineiro. Então teremos nesse jogo coluna 1 e coluna 2, ok? O jogo 3 é Bahia e Fluminense, Um jogo realmente complicado para o Fluminense, que não está bem neste Campeonato Brasileiro. Acredito que jogando contra o Bahia lá em Salvador, o Fluminense vai ter dificuldade. É lógico, o Fluminense é uma boa equipe, sim, apesar de não estar bem, tem bons jogadores e um bom técnico. Mas o Bahia jogando em casa é sempre um time perigoso e joga sempre para ganhar. A equipe baiana vai sempre para cima. Então, eu acredito que teremos aí uma vitória do Bahia por 1-0 nesse jogo. Então, podemos colocar aí uma coluna 1, ok? O jogo 4 é Atlético Goianiense e Vitória da Bahia, Mais uma equipe baiana aí, brigando aí na segundona para tentar voltar aí à primeira divisão. O jogo é complicado, sim. Acredito que o Vitória jogando fora vai ter, assim, certa dificuldade para encarar o Atlético Goianiense, que foi o campeão estadual e está em boa fase aí no Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Então, eu vou colocar aí neste jogo uma vitória do Atlético Goianiense por 1-0. Então, coluna 1 neste jogo, ok? O jogo 5 é Ponte Preta e Paraná. Duas equipes que não estão assim tão bem aí no Campeonato Brasileiro da Série B, a segunda divisão. Mas acredito que a Ponte Preta, jogando em casa, diante da sua torcida, vai conseguir aí obter uma vitória sobre o Paraná. E na minha opinião, acredito aí num 2-1 para a Ponte Preta, ok? Então, coluna 1 neste jogo. O jogo 6 é Brasil de Pelotas e América Mineiro. Sim, um jogo, de duas equipes que estão lá no fim da tabela. Isto quer dizer que não estão bem. Estão começando aí, um campeonato já, se complicando para que no final do campeonato, se não somar pontos, se não melhorar, a degola vai chegar, Então, acredito que é um jogo para ganhar. O América tem que ganhar e o Brasil tem que ganhar.
mas acredito que o nível de futebol que ambos estão praticando vão chegar aí a um empate em 1-1, ok? Então, coluna do meio neste jogo. E o jogo 7 é Confiança e Náutico. Tá? Um jogo aí de duas equipes que estão ali, né, meio lá no meio da tabela, né? Estão aí ganhando seus pontinhos e estão se segurando. O Confiança jogando em casa, acredito que tem mais possibilidade de vitória, né? Porque o Náutico também não anda assim numa boa fase, apesar de o Náutico ser uma grande equipe, né? Que já esteve aí na primeira divisão, já esteve na segunda, agora realmente está na terceira divisão. E quem sabe o Náutico, né, não consegue se recuperar ainda nesse campeonato, que faltam muitos jogos ainda, e quem sabe o Náutico daqui a um tempo não volta aí à primeira divisão. Mas acredito que nesse jogo o Confiança, jogando em casa, vai vencer por 1-0. Então teremos aí uma coluna do meio, ou melhor, uma coluna 1 nesse jogo. O jogo 8 é Santa Cruz e ABC, né, pela terceira divisão. Né? O Santa Cruz, jogando em casa, tem a possibilidade de se recuperar, porque não anda muito bem. Né? Já o ABC, que está lá mais em cima da tabela, em terceiro lugar, é uma equipe homogênea, uma equipe equilibrada, mas joga fora contra o Náutico, que é uma grande equipe, sempre foi, já esteve na primeira divisão, e o Náutico é uma equipe, ou melhor, o Santa Cruz é uma equipe de respeito. Acredito então que o Santa Cruz, jogando em casa contra a boa equipe do ABC, deva conseguir um empate em 1-1. Então, coluna do meio neste jogo, ok? E o jogo 9 é Sampaio Corrêa e Ferroviário, né? Duas boas equipes. Tanto é que estão lá na liderança lá do campeonato, né? O Sampaio Corrêa, quando joga em casa, é uma equipe difícil de ser batida. O Ferroviário vem fazendo uma excelente campanha também. Mas acredito que o Sampaio Corrêa, com a boa equipe que tem, diante da sua torcida que está animada, deva vencer o Ferroviário por 2-1. E teremos então aí uma coluna 1 nesse jogo, ok? O jogo 10 é Botafogo do Rio de Janeiro e Palmeiras. O joguinho complicado para o Botafogo, né? Apesar do Botafogo estar aí se recuperando no Campeonato Brasileiro, começou assim meio que vacilando, né? Mas se recuperou assim rápido e está ali entre os 5 reis do Brasileiro. Então acredito que vai fazer um bom jogo contra o Palmeiras, mas vencer o Palmeiras não é fácil. O Palmeiras está há mais de 25 jogos no Campeonato Brasileiro que não perde para ninguém. E acredito que mesmo jogando em fora, a equipe do Filipão deva ganhar do Botafogo por 2-1. Então, coluna 2 nesse jogo, ok? O jogo 11 é Fortaleza e Vasco. Duas equipes que não estão bem aí no Campeonato Brasileiro. O Vasco nem precisa dizer nada, né? Está lá na 20ª posição e não está ganhando de ninguém. A equipe do Fortaleza é uma boa equipe. Não está assim tão ruim, mas está se complicando, porque está perdendo muitos jogos e depois isso pode fazer falta, né? Uma equipe que está aí reestreando aí na primeira divisão e tem um excelente técnico, né? O Rogério. Mas acredito que neste jogo, né, o Fortaleza deva vencer o Vasco por 2-0 e teremos aí uma coluna 1, ok? E o jogo 12 é Flamengo e Atlético Paranaense. Sim, duas excelentes equipes, né? O Atlético Paranaense é uma equipe moderna, com um treinador moderno, que joga um futebol moderno. Portanto, o Atlético é um exemplo para vários clubes do Brasil. Já o Flamengo, não precisa dizer muito, né? O Flamengo está com um excelente time, está bem na Libertadores, está bem na Copa do Brasil e está bem também no Campeonato Brasileiro. Então, este é o Flamengo de hoje.
Então acredito que o Flamengo, jogando em casa com a torcida animada, deva vencer a boa equipe do Atlético Paranaense por 2-1. E teremos aí uma coluna 1 nesse jogo, ok? E o jogo 13 é Santos e Internacional. Sim, o Internacional é uma equipe difícil de vencer. Jogando fora, onde o Internacional jogar, é difícil de vencê-lo, porque tem uma equipe muito bem treinada, muito bem equilibrada e que se fecha muito bem. O Santos, que está aí também na liderança do campeonato, é um bom modelo de futebol para a gente ver, né? Uma equipe que joga solta, joga para vencer. Acredito que nesse jogo o Santos não conseguirá derrotar o Internacional. E vou colocar aí uma coluna 1, ou melhor, uma coluna do meio, no empate de 0-0, ok? E o jogo 14 é Cruzeiro e Chapecoense, né? A Chapecoense que vem se mantendo aí no Campeonato Brasileiro ao longo desses anos, mas está sempre ali brigando para não cair, né? E não está muito bem aí no Campeonato Brasileiro novamente. Vai encarar aí o Cruzeiro, que é uma das melhores equipes do Brasil, e ainda jogando fora. A Chapecoense está meio que se complicando, né? Então acredito que o Cruzeiro, jogando em casa, vai vencer a equipe da Chapecoense por 3-1. Então coloco aí uma coluna 1 neste jogo, ok? Bem, aí estão, né, os meus palpites para o concurso 854, né, da Loteca, né? Vou colocar aí 5 duplos, né, para dar uma ajustada, para dar uma melhorada, né, em alguns jogos, e vocês vão ver aí, né, no meu placar, onde coloco os jogos e as colunas marcadas, que esses 5 duplos serão importantes. Agora, você pode colocar os duplos onde você quiser, pode alterar do jeito que você achar melhor, né? Use a sua intuição e não desista nunca, porque a sua hora ainda vai chegar, ok?